Olá pessoal do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar início à nossa aula de número 11 e hoje a gente vai falar sobre ângulos. Então, na apostila de vocês, na página 25, certo? Nós vamos ter esse novo assunto que começa a trabalhar de novo com a geometria, tá? Então, a geometria nós já sabemos, né, que é a medida da Terra, tá certo? Através dos elementos principais, que são, né, os elementos primários que nós já vimos, né, que é o ponto, a reta e o plano. Aí nós temos as retas separadas em reta, que ela é infinita, depois o semi-reta, que tem um ponto de início, mas não tem um ponto de fim, e o segmento de reta, que tem um ponto de início e um ponto de fim, tá certo? E aí nós identificamos, né, através do encontro de dois segmentos de reta, o nosso ângulo, tá certo? Então nós já vimos, né, ângulos de visão, certo? Nós já trabalhamos com essa relação entre os ângulos. Nós já vimos que o ângulo ele é formado com o encontro de dois segmentos de reta na sua região interna ou na sua região externa. Tá certo? Então, para a gente lembrar o que é um ângulo, olhem esse desenho aqui, ó. Eu tenho um segmento de reta que vai de A até B e outro de B até C, certo? Essa região, no encontro comum entre eles, formou para mim aqui um ângulo, tá certo? Então, só para vocês lembrarem, ângulo então é o encontro de dois segmentos de reta em um único ponto comum. O ponto comum para eles aqui é o B, tá certo? Então, para a gente relembrar um pouquinho de ângulo, né? As medidas dos ângulos são em graus, tá certo? Graus. Os graus é a representação por esse símbolo aqui. O que nós temos que observar e prestar bastante atenção, certo? É que esta medida, ela não pode ser escrita com um risquinho embaixo. Que se eu colocar o risquinho embaixo, vira número ordinal de ordem, tá certo? Número ordinal de ordem. E se eu colocar a bolinha, né, do grau e colocar a letra C, ele vira temperatura, tá certo? Então, quando nós falamos em medidas de grau, tá, da abertura de um ângulo, tá certo? Nós temos que a representação é só a bolinha pequenininha. Não pode ter o tracinho embaixo e também não pode ter a letra C, porque senão vira temperatura, tá? Com o risquinho embaixo é número ordinal, de ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, isso é número ordinal. E com o C do lado vira temperatura, tá certo? Então, o grau, abertura de ângulo em grau, é só a bolinha pequenininha em cima do número, tá? Então, este é o símbolo. Aqui nós lemos 90 graus, tá certo? O instrumento de medida é o transferidor. O que é o transferidor? É aquela régua redonda, tá certo? Aquela régua redonda que faz a volta completa, tá certo? Esse é o transferidor. Também tem o transferidor de meia volta, né? Que é aquele que faz essa voltinha aqui, tá bom? Então é uma meia lua que nós falamos, tá certo? Então esse é o transferidor, é o instrumento utilizado para medidas de graus, tá? Hoje nós não vamos, né, trabalhar com essa medida de graus, ensinar vocês a usar o transferidor. Por quê? Porque a distância fica mais difícil para a gente ensinar essa questão. É melhor ter o contato físico para a gente poder explicar certinho a questão do vértice, entendeu? A questão da linha, né, que nós temos que analisar, tá bom? Então, quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai retomar essa questão das medidas dos ângulos para ensinar vocês a trabalhar com o transferidor, tá certo? Então, nós não vamos trabalhar com o transferidor, mas vamos trabalhar com características dos ângulos que nós conseguimos identificar com facilidade, mesmo sem o transferidor. Tá certo? Então, só para vocês saberem, o instrumento de medida é o transferidor, que é aquela régua circular, tá bom? Classificação dos ângulos. Então, conforme a abertura do ângulo, certo? Conforme a abertura do ângulo, ele recebe um nome especial, tá certo?
Mas essa abertura ela está envolvida pela medida deste ângulo. Então quer dizer que o transferidor, que é o instrumento de medida, vai determinar para mim quantos graus esse ângulo tem de abertura, tá certo? Então esse transferidor, ele é uma régua graduada, né, toda separada em 360 partes. Por quê? Porque os ângulos, eles surgiram da circunferência, tá certo? Eles surgiram da circunferência. Então, a circunferência, que é essa linha que contorna o círculo, certo? Ela é separada em 360 partes iguais, tá? Em 360 partes iguais. Nós pegamos e dividimos ela exatamente ao meio, tá? Assim. Quando nós dividimos ela exatamente ao meio, nós dividimos os 360 graus, tá certo? Em 4 partes iguais. Então, se eu divido 360 graus dividido por 4, eu vou pegar o 36, 9 vezes 4, 36, abaixo 0, coloco 0. Quer dizer que cada lado aqui, ó, tá vendo, ó? O segmento de reta e o segmento de reta formou para mim um ângulo. O segmento de reta e outro segmento de reta formou para mim outro ângulo. São 4 ângulos com a mesma medida. Então nós chamamos ângulos de 90 graus. E nós representamos o ângulo de 90 graus por esse quadradinho com um pontinho no meio. Olha só, toda vez que vocês virem, né? Esse quadradinho com um pontinho no meio é um ângulo de 90 graus. E ele recebe esse formato porque a classificação dele é chamado de ângulo reto. Por que é ângulo reto? Porque eles estão formando uma parte reta no seu ângulo, tá certo? Então o ângulo reto ele é igual a 90 graus. Então nós classificamos os ângulos, tá certo? Como o ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo de 1/4 de volta que a gente tinha visto nas aulas anteriores aí, não estou lembrado, mas acho que é na aula de número 4 que a gente trabalhou a questão dos ângulos, tá certo? Nós trabalhamos o ângulo de 1/4 de volta, o ângulo de meia volta e o ângulo de volta completa, tá certo? Então agora a gente começa a dar nomes a esses ângulos, a essas aberturas, tá? Então, na classificação dos ângulos, tá certo? O ângulo reto é o ângulo que possui 90 graus. Ele é formado neste formato aqui, ó, tá? Ele vai formar esse quadradinho no canto aqui, na sua região interna, tá certo? Depois nós temos o ângulo agudo. O ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. Então quer dizer que ele vai de 1 grau até 89 graus, menor que 90 graus. Então aqui, ó, nós temos sempre a medida do ângulo contada em sentido anti-horário, tá certo? Então ele parte do meio como 0 grau e ele sobe a 90 graus. Mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360. Então é este o sentido que nós fazemos para a contagem dos graus, né? A medida dos ângulos, tá certo? Então nós vamos em sentido anti-horário, no sentido contrário do relógio. O relógio ele trabalha assim, correto? Agora, nós vamos trabalhar com os graus no sentido contrário, então é anti-horário, tá certo? Sentido contrário do relógio. Então, os graus, eles são trabalhados a partir do 0 grau, que fica nesta posição, tá certo? E aí, então, ele começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai até os 90 graus. Quando ele chega em 90 graus, ele forma um ângulo reto, tá certo? Ele forma um ângulo reto. Aí, 90 com 90, aqui vai ser o 180 graus. Aqui vai ser o 270 graus. E aqui volta, quando dá a volta completa, 360 graus. Tá certo? Então, essa marcação, ela vem da circunferência, e a circunferência é dividida em 360 partes iguais. Aí, então, nós vamos ter as classificações. O ângulo reto, 90. Ângulo agudo, menor que 90, então ele vai de 1 a 89 graus. Então, ele começa aqui, ó. Ele começa no 1, certo? E ele vai até o 89 graus. Neste pedaço, quando eu tenho qualquer segmento de reta formado por este ângulo,
partindo deste pedaço aqui até o centro, ele é considerado como ângulo agudo, tá? Já vou fazer esse desenho e marcar para vocês, tá? Depois, o ângulo obtuso, certo? Maior que 90 e menor que 180. Então, ele vai de 91 graus até 179 graus. Então, ele sai de 0, passa de 90. Então, ele começa a partir de 91 até o 179, ó, nesta abertura, certo? De 0 para cá, ele vai ser considerado um ângulo obtuso. Tá certo? O ângulo obtuso, então, é maior que 90 e menor que 180. Então, ele vai de 91 até 179 graus. O ângulo raso, ele é igual a 180 graus. Então, o ângulo raso está aqui, ó. Ele sai de 0, ele anda 90 mais 90. Então, ele vai ficar 180. Ele vai ficar sempre um segmento reto. Tá certo? Então, nós chamamos ele de raso. Tá? É um ângulo de meia volta. Um ângulo raso, tá? Ele forma 180 graus, tudo bem? Depois nós temos os ângulos côncavos. O que é o ângulo côncavo? Maior que 180 e menor que 360. Então ele sai de 0, tá certo? E ele vai ser trabalhado maior aqui. Maior que 180 e menor que 360. Então ele vai de 181 até 359. Então ele pode fazer a volta, tá certo? Mas não pode fechar. Ele pode continuar e para no 359. Ele é chamado de ângulo côncavo. Ok? Depois nós temos o ângulo pleno. O que é o ângulo pleno? Igual a 360 graus. Certo? E o ângulo nulo, ele é igual a 0 graus. Então, quando não existe grau, não existe abertura, ele é um ângulo nulo. Ok? Tudo bem? Então, essas são as classificações dos ângulos. Nós temos o agudo menor que 90 graus, o reto igual a 90 graus, o obtuso maior que 90 e menor que 180, o raso que é igual a 180 graus, o côncavo maior que 180, menor que 360 e também o pleno igual a 360 graus, o nulo igual a 0 graus, certo? Bom, na apostila de vocês, toda essa representação está na página 28, tá certo? Na página 28 tem toda essa marcação para vocês sobre as medidas dos ângulos, tá? Continuando aqui, nós temos os elementos dos ângulos, tá certo? Para se ter um ângulo, então, nós precisamos de dois segmentos de reta. Então, o ângulo, para que ele exista, ele precisa ter lados, vértices e o próprio ângulo, tá certo? Lado, vértice e próprio ângulo. Os ângulos, eles surgem então das semirretas ou dos segmentos de reta, tá certo? Então, aquela aula que nós tivemos lá na aula 4, se eu não estou enganado, tá certo? Que falava sobre os tipos de reta, né? Reta, semirreta e segmento de reta, nós conseguimos determinar os ângulos formados, tá certo? Então, os lados, os vértices e os ângulos, eles são elementos do ângulo, tá certo? E a gente tem que determinar. Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, ó. Um ângulo agudo, ele é menor que 90 graus, tá certo? Então, o ângulo agudo, ele tem essa abertura, ó. O ângulo de 90 graus, ele seria reto aqui, ó. Tá? É um quarto de volta, tá certo? Então, aqui seria o ângulo de 90 graus. Como ele abre de A para B e C, significa que eu tenho os lados AB e BC, tá certo? Então, para a gente evidenciar um ângulo agudo, eu tenho o lado AB e eu tenho o BC. Então, são os lados dos ângulos, tá certo? AB e BC. Agora, qual é o vértice? Aonde é o ponto comum deles? Olha só, está repetindo aqui, ó, o B e o B. Então, quer dizer que o vértice está no ponto B. Então, o vértice ele é representado pela letra maiúscula B, tá certo? E depois, qual é o ângulo formado? Então, o ângulo formado é o A, B e C, com o ângulo no ponto B. Então, fica assim, ó, A, B e C, e eu vou representar o ângulo pelo chapéuzinho, não é isso? Que ele mostra aqui para nós o ângulo, ó, no vértice B,
tá? Então, ABC com o ângulo em B, tá? Bem no ponto B foi formado esse ângulo, certo? Foi o ponto em comum entre os lados. Então, esses são os elementos que nós temos, tá? Então, vocês vão perceber que o ângulo agudo, nesta abertura, tá certo? Ó, aqui era 90 graus. Ele está menor que 90. Ele começa em 0 e tem uma abertura menor que 90 graus. Por que é menor? Porque 90 ele tinha que ficar em pezinho. Ele tinha que ficar reto na posição vertical. Tá certo? Então, quer dizer que essa abertura ficou menor que 90 graus. Então, ele é chamado de agudo. Tá? Um ângulo reto. O ângulo reto, ele forma o ângulo de 90 graus, ó. Como se eu tivesse uma circunferência, certo? Passando aqui, e ela foi dividida em 4 partes iguais. Então, os 360 dividido por 4 deu 90. Formou o ângulo reto aqui, ó, o quadradinho com um pontinho no meio do ângulo, tá? Que é o que indica o ângulo reto. Depois nós temos o ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso? Ângulo obtuso está aqui. Maior que 90 e menor que 180. Então, ele sai de 0, certo? Aqui estaria o de 90 graus, ó. Aqui era o 90 graus, que formava o ângulo reto. Mas ele é maior que 90, ele passou. Então, foi 91, 92, 93, 94, certo? Ele passou de 90 graus. Se ele passou de 90 graus, ele ficou com uma aparência mais aberta. Tá certo? Então, esta aparência indica para mim um ângulo obtuso, ok? Ele é maior que 90 e menor que 180. Depois eu tenho o ângulo raso. Olha o ângulo raso aqui. E o ângulo raso é formado por JK é um lado, KL é outro lado. O K é o vértice desse ângulo, tá certo? Que é o ponto de encontro dos dois lados. E ele forma, então, aqui um ângulo raso, é uma meia volta. Meia volta, a volta completa não é 360? Então, a meia volta vai ser 180 graus, tá certo? Então, aqui ele formou um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, tá? Então, nós temos que nos apegar às imagens, certo? Para que a gente consiga identificar essas situações, tá? Agora, do ângulo côncavo, tá aqui para vocês, ó. Então, olha, ele saiu aqui, tá certo? Ele marcou para nós a parte de fora aqui, ó, tá certo? Se fosse aqui, ele seria 180 graus. Mas como ele está seguindo daqui para cá, ele é maior que 180. Então, maior que 180 e menor que 360, ele é chamado de ângulo côncavo. Tá certo? Então, se eu tiver um ângulo de 270 graus, ele é chamado de ângulo côncavo, porque ele é maior que 180 e menor que 360 graus. O ângulo pleno, ele é igual a 360 graus, então ele vai dar a volta completa. Ele vai ter um ponto de partida e um ponto de chegada aqui, ó. Tá certo? Então, ele vai ser o ângulo de 360 graus. Agora, o nulo, ele não vai ter marcação de ângulo. Ele tem um ponto que é um vértice e um único ponto, tá certo? Então, ele não tem abertura. É uma única semi-reta ou um único segmento de reta, tá certo? Então, ele é chamado de ângulo de 0 graus, um ângulo nulo, ok? Então, essa representação aqui é para vocês começarem a entender a abertura dos ângulos. E cada abertura, conforme a medida do grau, ele tem uma classificação, tá certo? Então, vamos repetir. Ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. Ele vai de 1 até 89 graus, certo? Seria bom até se vocês dessem um pause e anotassem, tá? No caderno, no cantinho da apostila, para a hora de fazer as atividades aí ficar fácil de achar as respostas aí, tá bom? Então, ângulo agudo menor que 90, vai de 1 até 89 graus. Ângulo reto, ele é igual a 90 graus, certo? E ele vai ter como representação para nós o quê? Esse pontinho aqui no meio, ó, o quadradinho com pontinho. É um ângulo de 90 graus. O ângulo obtuso, ele é maior que 90 e menor que 180 graus. Vai de 91 até 179. O ângulo raso, ele é igual a 180 graus. O côncavo, ele é maior que 180 e menor que 360. Então, ele vai de 181 até 359 graus.
certo? O pleno ele é igual a 360 graus e o nulo ele é igual a 0 graus, ok? Agora, para a gente formar esses ângulos, nós temos que imaginar os seus elementos, lados, vértices e o próprio ângulo, ok? Aí a gente vai analisar o quê? As semi-retas ou os segmentos de reta e o ponto comum que é chamado de vértice, tá certo? Chamado de vértice. Tudo bem? Certo até aqui? Agora, nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre os ângulos que são congruentes, certo? O que é um ângulo congruente? Então, eu vou fazer aqui uma circunferência e a gente vai entender isso aqui. Quando nós falamos em ângulo, então, o ângulo ele tem que vir na nossa mente, certo? Da onde? Da circunferência. Então, se eu faço para vocês aqui uma circunferência, não vai sair muito bonita, muito perfeita, certo? Mas dá para a gente ter um exemplo, uma ideia aqui da circunferência, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma circunferência e o elemento principal da circunferência é o seu centro, certo? O centro da circunferência, ele é o ponto comum entre os ângulos, tá certo? Então, por exemplo, nós sabemos que o ângulo ele começa a ser contado dessa posição. Então, aqui para mim é o 0 grau, tá certo? 0 grau. Ele é um ângulo nulo, formado apenas por um segmento de reta, tá certo? Aonde, por exemplo, posso chamar o centro O, tá certo? E aqui para mim o ponto A, ok? O ponto A. Se eu colocar um outro ângulo, tá certo? Aqui, nessa posição, ó. Olha só, coloquei um outro segmento de reta e eu vou colocar como ponto B. Tá certo? Então eu tenho o arco AB, porque é a borda da circunferência, chamado de arco, certo? Aqui é o ponto comum entre AO e BO, ou AB, tá certo? Então quer dizer que o ponto comum formou para mim um ângulo. Esta abertura, sabendo que a circunferência tem 360 graus, esta abertura, ela é maior, menor ou igual a 90 graus, certo? Então, eu vou observar que 90 graus é quando eu formo um ângulo reto, olha aqui, ó. Então, se eu colocar um outro, né, uma outra linha aqui imaginária, tá certo? E colocar aqui um ponto C, tá? Isso aqui está determinando para mim 1/4 da circunferência. Então, isso aqui é o ângulo reto. Este ângulo, ele está menor que 90 graus. Então, este ângulo aqui, ó, eu vou escrever para vocês, ó. O AOB, ângulo no vértice O, tá certo? Ele é agudo. Por que ele é agudo? Porque a representação dele está dizendo que ele é menor que 90 graus. Tá certo? Ele é menor que 90 graus. Ok? Agora, eu posso muito bem trabalhar com um ângulo congruente a ele. O que é um ângulo congruente? A palavra congruência ou a palavra congruente, ela é utilizada na medida de ângulo, tá certo? Na parte da geometria. E ela quer dizer igualdade, ou seja, mesma medida, são iguais, tá certo? Congruência ou congruente, eles são iguais. E qual que é o símbolo que representa a congruência para nós? É os 3 travessões assim, ó. Nós já falamos sobre isso também nas aulas anteriores aí, tá certo? Isso aqui é o símbolo da congruência. São 3 travessões, ok? Paralelos, não é isso? Elas não se encontram, tá? Então, nós temos 3 travessões que são símbolo da congruência. Então, se eu pegar e colocar para vocês aqui, um outro segmento aqui, ó. Vou colocar a letra C, a letra D aqui, certo? E aqui eu vou puxar outra, que vai ser a letra D, a letra E. Olha só.
Eu tenho o vértice em comum, que é o O, não é isso? Eu acabei criando um outro ângulo aqui, ó, tá certo? Um outro ângulo. Porém, este ângulo é congruente a este, certo? Por quê? Porque eu fiz o prolongamento do segmento de reta, tá certo? Mais para frente vocês vão aprender que isso é chamado de ângulo oposto pelo vértice. Mas o que eu quero que vocês entendam é que esse formato aqui para cima com este formato para baixo, eles têm a mesma medida, tá certo? Eles têm a mesma medida, então eles são chamados de congruentes, ok? São chamados de congruentes. Então, por exemplo, eu vou dizer para vocês assim, ó, aqui, AOB com o ângulo no vértice O é congruente, certo? É congruente ao ângulo DOE, com o vértice também em O. Tá certo? Então eles têm a mesma medida, ok? Eles têm a mesma medida, tá bom? Então é a mesma coisa de eu pegar e dar uma continuidade aqui, ó, no ângulo de 90 graus, tá certo? Ó, e eu chamar aqui de ponto F. Eu vou dizer que DOF é congruente ao AOC. Eles são iguais, eles têm a mesma medida de 90 graus, tá certo? Eles vão ter a mesma medida. Então, se eu apagar para vocês aqui este ângulo interno que eu fiz, certo? E permanecer apenas com este outro, olha lá. Aqui, ó. Tá vendo? Eu formei o ângulo reto aqui de 90 graus. Aqui eu vou ter o ângulo reto também, ó. Certo? Que é de 90 graus. Então eles são o quê? Eles são congruentes, eles são iguais, eles têm a mesma medida. Então a palavrinha congruente ou congruência significa ângulos iguais, ângulos que possuem a mesma medida. Essa definição está para vocês, certo? Na página 29. Tá? Tem uma tarja azul ali, nós já vamos fazer o exercício, tá bom? Então eu só quero mostrar para vocês essa congruência aqui. Agora, um ângulo obtuso. Vamos imaginar um ângulo obtuso aqui, ó. Tá? Vou manter só uma. Então nós já vimos aqui um ângulo agudo, já vimos um ângulo reto. Um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? O ângulo obtuso é quando eu tenho o centro da circunferência com o primeiro segmento. Não é isso? Agora, eu sei que o 90 graus ele está aqui, ó. Tá certo? Para ser obtuso, ele tem que ser maior que 90 e menor que 180. Então, o 180 seria aqui. Certo? O ângulo raso. Tá? Mas eu quero aqui. Então, eu vou fazer essa abertura aqui, ó. Olha só. Então, eu tenho aqui o ângulo C. Então, ó. Esta abertura aqui, AOC, é um ângulo obtuso, tá certo? Por quê? Ele ficou maior que 90 graus. O 90 graus está aqui, ele está maior que 90. Ele pegou 90 mais um tanto aqui, tá certo? É um ângulo obtuso. Agora, a abertura de um ângulo raso, ele tem que ser igual a 180 graus. Certo? Então vamos lá. O ângulo de 180 graus ele tem que ser meia volta. Olha lá. Então aqui está o centro e ele tem então uma meia volta aqui. Então ele forma a meia lua. Então este ângulo ele é considerado um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Tá? Um ângulo côncavo ele é maior que 180. Então quer dizer que este segmento aqui, ó, ele vai abrir. Se vocês pegarem de 0, 90, 90, 180, então eu posso trazer um outro aqui, ó. Ok? Esta medida, ela é um ângulo maior que 180 graus, porque o 180 está aqui, ó. Certo? Aqui está o 90 graus. E aqui está o 0 grau. Então, ele é maior que 180 essa abertura, então ele é classificado como côncavo. Certo? Agora, nós temos o ângulo pleno. O que é o ângulo pleno? É quando eu coloco um outro segmento nessa mesma linha do zero aqui, ó.
certo? Aí eu vou ter o AO e eu posso colocar o B junto aqui. AOB, ele saiu daqui, deu a volta completa, chegando aqui. Então ele tem um ângulo de 360 graus. Então ele fez a volta completa, ó. Sai daqui e volta aqui. Tá certo? Um ângulo pleno. E o ângulo nulo, então, que a gente já tinha falado no começo, que é o zero. Tá bom? Então, na circunferência, nós conseguimos representar as aberturas e suas classificações. Tá certo? E suas classificações. Tá bom? Bom, o que mais que eu quero falar com vocês a respeito disso? Tá? O que mais que eu quero falar com vocês a respeito disso? Nós temos, então, os ângulos, certo? Os ângulos que são formados pelas malhas quadriculadas, tá? Então, vocês estão vendo aqui que o meu quadro ele é quadriculado. Por ele ser quadriculado, ele forma vários ângulos de quantos graus? Muito bem, de 90 graus. Então, olha só, ele forma ângulo de 90 graus, tá? Por causa dos quadradinhos que são formados, são chamados de ângulos retos, tá certo? Então, se eu faço qualquer desenho nele, por exemplo, aqui, ó, eu fiz aqui um ângulo, tá? Qual que é a medida desse ângulo? Então, eu tenho aqui, ó, o ponto A, o ponto O e o ponto B. Tá certo? Então, ó, AOB, no ponto O, que é o que liga os dois segmentos, ele forma um ângulo. Então, eu coloco o chapéuzinho em cima do O. Tá certo? Ele é um ângulo de quantos graus? De 90 graus, porque ele formou um ângulo reto. Ok? Ele formou um ângulo reto. Se eu tiver um outro ângulo, por exemplo, nessa posição, tá certo? Ele vai ter o C, o D e o E. Então, olha lá, o ponto comum para eles é o D. Então, quer dizer que eu tenho C, D, E. Quer dizer que o comum é o D? Então, é o comum que é o vértice. E então, eu tenho ó, o lado CD e o lado DE. Repetiu o D, ele é comum para os dois lados, então ele forma um ângulo, tá certo? E ele também é o vértice, né, deste ângulo, tá certo? Então, CDE. Nesse caso, ele também mede 90 graus, olha lá. Por quê? Porque ele formou o ângulo de 90 graus, o ângulo reto aqui, ó, tá certo? Ó, ele forma um ângulo reto, então ele também é classificado como reto. Portanto, eu falo que AOB é congruente a CDE. Tá certo? Por quê? Porque eles possuem a mesma medida. Os dois medem 90 graus. Ó. Este ângulo tem 90 graus e este ângulo também tem 90 graus. Tá certo? Então, eles são considerados ângulos congruentes. Tá certo? Ângulos congruentes porque possuem a mesma medida. Tá certo? Agora, observando isso aqui na nossa malha quadriculada, nós vamos poder desenhar um outro ângulo. Por exemplo, se eu tenho um ângulo que é formado assim, e vocês observando, né, que este ângulo ele está dividido, olha só, ele está dividido no meio, o meu quadradinho está aqui, ó, tá certo? Se o quadrado completo ele forma 90, quando eu divido no meio, eu estou dividindo 90 por 2. Então, quer dizer que este ângulo ele é um ângulo de 45 graus, que é a metade de 90. Então, eu tenho que pegar o 90 e dividir por 2. 90 dividido por 2 vai dar 45. Mas eu sei que ele é uma abertura de 45 graus por causa da minha malha quadriculada. A minha malha quadriculada, eu estou vendo que ele está dividindo o quadradinho no meio, na diagonal ali. Tá certo? Então, ele é um ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus, ele é um ângulo agudo, porque ele é menor que 90 graus. Agora, se eu tiver um outro desenho, aqui. Olha lá. Eu tenho um vértice comum entre eles, não é isso? E os pontos aqui.
certo? Então quer dizer que ele tem 90 graus aqui e aqui ele tem metade do outro 90. Então é a mesma coisa que ter 90 mais 45. 90 mais 45 dá quanto? 135 graus. Então este ângulo aqui é um ângulo de 135 graus. E ele é classificado como? Ele é classificado como um ângulo obtuso, porque ele é maior que 90 e menor que 180. Então, na malha quadriculada, nós conseguimos desenhar ângulos pela sua classificação sem usar o transferidor para suas medidas, porque nós vamos obter que cada quadradinho ele forma um ângulo de 90. Aí basta ver se o ângulo está passando na linha do quadradinho ou se ele está cortando o quadradinho ao meio e adicionar as quantidades. Tá certo? Então, olha, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo agudo, ângulo obtuso. Tá certo? Então, aqui nós temos representações de ângulos e suas classificações. Tá? Então, é assim que vocês vão fazer na página 29 de vocês. Tá certo? Na página 29 de vocês tem um exercício para vocês fazerem aí. Tá? Então aqui vocês vão analisar a malha quadriculada e desta malha quadriculada vocês vão preencher a abertura dos ângulos, tá certo? Vocês vão observar e fazer a marcação dos ângulos aqui nessas figuras e as suas medidas, tá? Depois vamos fazer também a página 29, a página 30 e a página 31. Tá certo? Vou passar para vocês depois, tá? Para vocês trabalharem aí com esses exercícios, tá? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Espero poder ter ajudado um pouquinho no entendimento dos ângulos, tá? Ficou dúvida, gente? Para e volta e assiste de novo, tá? É importante a gente fazer essa repetição, né? De assistir, porque vai ajudando na memorização. Tá? Talvez passou despercebido alguma informação que na segunda vez que vocês assistam, vocês conseguem entender melhor. Tá? Obrigado pela participação de todos.